Isso, senhora. Paramos nessa tela aí, estava toda rabiscadona, eu já limpei a tela aqui, mas essa tela é muito importante aí para os senhores aí em relação à reincidência e antecedente. Mas aí, seguindo os efeitos da sentença, né, e questão de medida de segurança e também reabilitação. A questão de 2019, olha aqui, ó, é bem recente praticamente, vamos ao conteúdo, vamos ao que interessa, vem dizendo aqui que durante a ação penal, em que Guilherme figura como denunciado pela prática de crime de abandono incapaz, com a pena de detenção de 6 meses a 3 anos, foi instaurado o incidente de sanidade mental do acusado, Guilherme, constatando o laudo que Guilherme era, na data dos fatos, tá ok? E permanece até o momento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Inteiramente incapaz de entender o caráter, em razão de doença mental, tá ok? E aí vem dizendo, não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Então, aqui a própria questão já fala que ele terá um tratamento aí. Aí nós estamos diante do artigo 26 do Código Penal, né? E o senhor ou a senhora, como advogado, já no momento das alegações finais, que é o momento derradeiro ali, de falar, de apresentar a sua tese final, praticamente, antes da sentença, e vai verificar e vai requerer ali nas alegações finais o que for necessário. As alegações finais pede tudo, 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 tá ok? E aí vamos já abrir um parênteses rapidinho aqui, senhor. Aqui, nesse caso aqui, nós temos que observar que Guilherme era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, então ele era considerado inimputável à luz do artigo 26. Inimputabilidade, só para lembrarmos, voltarmos aqui, ele, na verdade, era ali, ele cometeu um ato ilícito, um fato típico, né? Típico e antijurídico, ou seja, ilícito, mas não é culpável. Não é culpável porque ele ali, dentro da culpabilidade, está a imputabilidade, e ele é inimputável, tá bom? Justamente por isso. E não pode ocasionar, Guilherme, uma absolvição. Vai embora para casa e por aí vai e termina, e acabou, e tchau, beijo e tal. Ele será absolvido, terá uma absolvição imprópria. O próprio enunciado já fala que não foi dado, não foi indicado algum tratamento em relação a Guilherme. Então, alguma coisa deverá ser aplicada a Guilherme. Então, o artigo 97 do Código Penal, o juiz ele vai verificar que realmente, por laudo, vai constatar e que há a inimputabilidade, a insanidade mental ali em relação ao acusado, e pelo artigo 97, ele vai verificar se o fato for punível com detenção, o tratamento será ambulatorial. É justamente aqui que nós observamos, a pena é de detenção. Então, o Guilherme terá um tratamento ambulatorial. Isso aqui, ao invés de detenção, fosse reclusão. Se fosse reclusão, ele seria internado em hospital de custódia ou mesmo em outro estabelecimento adequado, tá ok? Se fosse questão de reclusão. Aí estamos diante, senhores, de uma absolvição imprópria, conforme está lá previsto no artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Já estamos lá no processo penal, que lá fala que, dentro desse inciso, que quem comete o crime ali em questão de alguma exclusão de licitude, ou mesmo existe uma isenção de pena, quando for isento de pena, irá ser absolvido. E o Código Penal fala justamente, em alguns momentos, em vários momentos, fala é isento quem? É isento o quê? Quando a palavra, os doutrinadores, em sua maioria, fala que, nesse entendimento, será considerado uma exclusão da culpabilidade, quando isento de. E ali tem, logo no artigo 26, logo no início, diz, é isento de pena, é isento de pena. Então, por esse motivo, haverá uma absolvição sumária e um tratamento ambulatorial, conforme nós vimos pelo artigo 97 do Código Penal, porque a pena do crime que ele estava respondendo ali, a pena tem no seu comando secundário a pena de detenção, tá ok? A pena de detenção. E aí vamos às alternativas. Alternativa A, absolvição imprópria, sim, com aplicação de medida de segurança,
de tratamento ambulatorial. Ok, até aí ok. Podendo a sentença ser considerada para fim de reincidência futura? Não, aí eu vou abrir um parênteses aqui, senhor. Aqui, quando a medida de segurança, que não é pena, as penas estão elencadas ali no artigo 32 do Código Penal, que é pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. E ali, dentro das espécies da pena, não encontra medida de segurança. Então, a medida de segurança não é pena. Se não é pena, não há uma condenação. Há um tratamento ambulatorial ou é designado para ir a um hospital de custódia. Então, não é considerado pena. Se não é considerado pena nem condenação, se não há uma condenação anterior em trânsito em julgado, previsto pelo artigo 32, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito ou multa, não há o que ele venha futuramente cometer um outro crime, ou um crime, né? Ele cometeu um crime, não será considerada reincidência por não ter o caráter condenatório à medida de segurança, tá bom, senhores? E aí não pode ser considerado reincidente. A letra B, absolvição própria? Não, vimos que é absolvição imprópria, absolvição imprópria. Absolvição própria é quando acontece ali por algum motivo, quando não constata-se a materialidade, não constata-se a autoria, um dos motivos de absolvição. A letra C, a absolvição imprópria, sim, com aplicação de medidas de segurança em tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fim de reincidência. Justamente, a sentença não pode gerar reincidência, as medidas de segurança não geram reincidência. Absolvição imprópria com aplicação de medidas de segurança internado pelo prazo máximo de 2 anos, não, aqui não. Aí eu abro outra situação. A relação do prazo ele vai ficar quando? Até quando em tratamento ambulatorial? Ficará em tratamento ambulatorial e será sempre, terá uma periodicidade de fazer algumas avaliações psiquiátricas, psicológicas, dependendo do caso, e aí ele poderá, sim, ir para casa. E se não fizer, ficará ad eterno, o STF entende que terá um caráter ali previsto pelo artigo 75 do Código Penal, que vai até 40 anos, que é o máximo que a pessoa pode permanecer, ter sua prisão ali, cerceado sua liberdade ali, previsto pelo artigo 75. Foi modificado até pelo pacote anticrime. Até antes do pacote anticrime, era 30 anos. Hoje são 40 anos, tá bom? E aí o STJ entende que é pelo máximo da pena imposta ali, que foi o caso de 3 anos aqui, ó. O STJ já entenderia que seria 3 anos pelo STJ, tá bom? Pelo STJ. E aí tem essa questão de tempo aí. Mas vamos para a próxima aí, que é muita informação, é muita tranquilidade. Essa questão aqui está foi bem legal, foi bem boa. Gostei dessa questão, tá bom? E aí a questão 130 vem dizendo que, em relação à finalidade das sanções penais, assinale a opção correta, as sanções penais. Por que se tem uma sanção penal? Aí existem algumas e várias teorias nesse sentido. A primeira teoria que se tem é a teoria absoluta, né? Que consiste na retribuição ao mal praticado. Se você fez um mal praticado, você ali fez um abandono de capaz, abandonou uma criança ali, e você vai ter que responder por isso, se você tiver com toda a sua sanidade, toda a sanidade em dia. Né? Se você realizou, matou alguém, artigo 121, ou se você roubou, artigo 157, ou se induziu alguém a um suicídio, 122, e aí você será o quê? Terá um caráter retributivo, vai para a cadeia, vai ficar lá um tempo lá, por 2, 3, 5 anos. Isso é caráter retributivo. Praticou mal, a retribuição sua é ficar, que você não pode mais viver em sociedade. A teoria relativa visa a prevenção. A relativa que alguém for para a cadeia, a sociedade vai verificar, opa, eu não quero isso para mim, eu não quero mesmo essa maldade toda para mim, esse sofrimento todo para mim. Então, trabalha com a prevenção, o caráter preventivo. Já o Código Penal brasileiro, ele adota a teoria mista, tá bom? Teoria mista, eclética, intermediária ou mesmo até conciliatória, porque da pena, ela diz que a função da pena, pela teoria mista, a função da pena, tanto pode ser retributiva pelo mal praticado, como também pode ser pela prevenção da criminalidade. E a prevenção da criminalidade vai trabalhar justamente o que
a matéria criminologia envolve e trabalha muito isso. Trabalha a vitimologia, trabalha o criminoso e o delito, tá? A grosso modo falando. E aí, em caráter geral, a teoria mista, ela intima a sociedade que não venha cometer novos delitos. Se ela faz isso, ela trabalha com prevenção, é um caráter geral. E o caráter especial da teoria mista, ela traz a chamada reeducação daquele que cometeu um crime. Tenta ressocializar, tenta trazer aquele criminoso, aquele marginal, que é o nome marginal, que está à margem da sociedade, por isso que chama marginal. Ele está à margem do eixo da sociedade, do caminho da sociedade, do eixo do rio, quando corre, e quem está à margem está parado ali. E todos estão caminhando para frente. Tenta se ressocializar a sociedade. Essa é a parte do caráter especial da teoria mista. Então, com tudo isso aí, senhores, é quase que impossível a gente não tentar conseguir resolver as questões, as alternativas. Segundo o entendimento da doutrina balizador, nas normas aplicáveis à espécie, as teorias ditas como a absoluta ou por absolutas, né? Aqui a teoria do por absoluta, advogam a tese da aplicação das penas pela prevenção. Não, já acabamos de falar. É questão da retribuição. Olha aqui, ó, retribuição. Tá? A teoria dita por relativas, né? Ela trabalha com relatividade, adota a tese da retribuição? Não, adota a tese da prevenção. Então, houve uma troca aqui do crime, justificando que valor axiológico, valorado, né? Em relação para justificar tudo isso aí, que possui em si seu próprio fundamento. A letra C. O ordenamento jurídico brasileiro não reconheceu somente a função retributiva, sim, sendo certo que denominada teoria mista, que é a teoria adotada pelo Código Penal, ou até unificadora, tem até outro termo aqui, unificadora da pena, é a mais adequada ao regime adotado pelo Código Penal. Justamente, senhor, com toda certeza. A medida de segurança tem a finalidade essencialmente retributiva. Aí vamos abrir um parênteses bem rápido aqui. A medida de segurança ela não tem caráter retributivo, não tem que botar o preso lá para dizer você fez isso, vai pagar por isso, vai ficar encarcerado aí. Não, não tem. Primeiro que não tem condenação em si. Tanto é que não tendo condenação, não haverá reincidência se ele fizer um outro crime. A medida de segurança ela aproxima das espécies de pena prevista lá no artigo 32, PPL, PRD e multa. Se aproxima ali, tá bom? Os inimputáveis, diferentemente da pena, têm uma finalidade essencialmente preventiva e não retributiva. É uma prevenção, na verdade, especial. Sua função é evitar que o agente perigoso volte a delinquir. Por isso que pega esse que tem inteiramente incapaz por conta de problema mental ou retardado ali, ele vai e leva-se e tenta-se o tratamento, tá bom? Tenta uma possibilidade de um tratamento que minimize os efeitos da doença ou essa perturbação mental. A ideia, então, na verdade, é não de retribuição, e sim de prevenção, prevenir numa prevenção especial, mas não para o todo da sociedade. A prevenção daquele que está ali em tratamento, para ter prevenção dele e a prevenção para a sociedade, para que aquele ali não se cometa mais um crime. O sentido é esse, e não o sentido de retribuição, tá bom? De caráter retributivo, aliás, caráter retributivo. Então, vamos para frente, que o importante é conteúdo, A 131 vem dizendo aqui, senhor, que o Ômega matou a namorada por ciúmes. A questão é muito antiguinha, 2003, né? E essa anterior aqui, 2009, né, também, 2009. Então, nunca mais, eu praticamente quase não vejo mais essas questões aí de teoria em relação à função, à finalidade para as sanções penais. Vem dizendo aqui que o Ômega matou a namorada por ciúme durante a formação do conjunto probatório, ou seja, durante o processo, né, em si, foi considerado inimputável. De acordo com o nosso Código Penal, significa que lhe será aí claramente ali. Aqui as alternativas trazem pena privativa de liberdade, não vimos que não é medida de segurança, será aplicada uma medida de segurança.
E onde tiver pena privativa de liberdade, podemos cortar com toda tranquilidade. Aplicada a tratamento em hospital de custódia, né? E tratamento ali, ambulatorial, ou tratamento psiquiátrico, acho que faltou alguma coisinha aí, tá? Acredito que tenha faltado. Mas se ele matou, a pena de reclusão. Se é pena de reclusão, ele irá ali para um hospital de custódia, com toda a certeza, tá bom? É pena de reclusão. Detenção seria tratamento ambulatorial, já vimos isso aí. Tem um artigo 97 e a questão a questão de hospital de custódia está no 96, se eu não me engano, é inciso 1. Dê uma observada aí, tá bom? 96, inciso 1. E aí fechamos, senhores. Fechamos e aqui é uma parte do direito penal e vamos trabalhar muito. O senhor que vai militar na área de direito criminal tem que observar muito que a política criminal no Brasil tem muito, deve muito à sociedade, deve muito ao próprio preso, deve muito à própria família do preso, nesse sentido aí, tá bom? E se for militar nessa área, foco, senhor, foco. O importante é isso aqui, ó. Primeiro prega isso aí e vamos atuando. Felicidade a todos e a todas e tenhamos uma boa noite, bom dia, boa madrugada, boa manhã, boa tarde, bom de tudo aí, um bom final de semana, boa semana, o que tiver. Felicidade, senhores e senhoras.